Para continuar a nossa série do Brasil para Portugal, no vídeo de hoje eu escolhi um tema, os mais perguntados ou a maior curiosidade que as pessoas vêm falar comigo quando o assunto é imigração. Sabe o que é? Custo de vida. Quanto é que você tem que ter de dinheiro para viver muito bem ou tranquilamente em Portugal? Vem comigo que esse vídeo é para você. Meu nome é Valdene Andrade, criadora do canal Protagonismo a Bordo. Aqui estamos sempre discutindo sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. O objetivo do canal é te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Mas antes da gente seguir, lembra, eu tenho uma meta, 1000 inscritos ainda esse ano. Então, antes de seguir, colega, já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha com os amigos. Se você compartilhar com 2 pessoas próximas e essas pessoas chegarem até aqui e se inscreverem também, a gente bate rapidinho essa meta. Conto com você. Quando a gente fala de imigração, muitas pessoas têm dúvidas e querem entender melhor como que é o custo de vida, principalmente aqui em Portugal. Se a gente olhar para outros países da União Europeia, a gente vai ver que Portugal tem um custo de vida um pouco menor e isso faz com que muitas pessoas venham para cá, seja para investir nas suas carreiras profissionais, seja para ter uma qualidade de vida, visto que o custo é um pouco menor. Então, na teoria, você desprende um pouco mais de dinheiro para ter um bom conforto. E como desde o início, quando eu pensei nesse quadro do Brasil para Portugal, eu disse para vocês que eu ia contar tudo, sem desculpinha, sem esconder nada. E aí a gente chegou no momento crucial, que é justamente falar sobre o custo de vida. Mas antes, eu preciso que você esteja atento e eu preciso que a gente alinhe as nossas expectativas. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo tá com base no meu contexto. 2 pessoas que vieram para Portugal e imigraram. Eu e meu esposo, trabalhamos na área de tecnologia da informação. Nós 2 viemos empregados. Então a gente tem 2 salários, não temos filhos e temos já uma condição financeira equilibrada, certo? Eu vou falar sobre esse contexto. Claro que para você pode ser diferente, mas a ideia aqui é para que você tenha uma ideia de quanto é o meu custo de vida, para que você possa se basear. É uma base. Eu não estou dizendo que a sua vida tem que ser igual à minha. Até porque, quando a gente fala de custo de vida, a gente fala de prioridades. Cada um tem o seu. Cada pessoa enxerga o mundo de um jeito. E cada um tende a priorizar mais umas coisas do que outras. E essa priorização, essa escolha de estilo de vida vai impactar diretamente no seu custo de vida. Então, é por isso que eu deixo essa ressalva, para que você não crie uma expectativa achando que o seu contexto vai ser igual ao meu. Basicamente, eu vou compartilhar aqui todos os valores que eu preciso para sobreviver aqui em Portugal, mas justamente com o propósito de compartilhar um pouquinho de tudo que tem acontecido comigo, que esse é o propósito do nosso quadro, do Brasil para Portugal. É realmente informar e compartilhar tudo que eu estou vivendo e que eu preciso fazer para viver aqui e até mesmo para imigrar. E dentro desse tema, custo de vida, a gente vai falar sobre 5 coisas muito importantes: moradia, transporte, lazer, saúde e alimentação. Então a gente vai falar sobre esses 5 itens que fazem com que o seu custo de vida possa ser alto ou baixo, depende do seu contexto. Recentemente, isso é uma reportagem da Eurodicas, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois, que fala um pouquinho sobre como que é o custo de vida aqui em Portugal. Essa reportagem é nova, é deste ano, então você vai poder ver os valores todos atualizados, beleza? Eu olhei algumas dessas informações também, até para comparar se realmente o meu contexto estava muito longe da média ou não. Então, vamos lá. Moradia. Moradia é um detalhe muito importante, principalmente porque o valor do seu apartamento, da sua casa, vai variar de acordo com o lugar que você vai escolher para morar. Quanto mais perto de Lisboa, do centro, do vucu-vucu, mais caro é viver. Normal. Se você vai se afastando do centro, vai ficando um pouco mais barato. E aí, quando você pensa em imigrar para Portugal, as pessoas sempre escolhem ou Porto ou Lisboa. As pessoas que querem economizar um pouco mais de dinheiro, ter um custo de vida um pouco mais baixo,
vão para Porto, vão para regiões mais ao norte. E aí cada um faz sua escolha dentro do seu contexto. No meu caso, eu preferi ficar em Lisboa. Por várias outras opções e escolhas, eu preferi porque eu gosto aqui de Lisboa, nunca tinha vindo, mas o período que eu fiquei no Airbnb, que eu conheci a região, eu gostei muito. E eu moro hoje em um local, Odivelas, que é muito bacana. Tem um parque perto, tem academia, tem tudo que eu preciso. E eu gosto muito da Praça do Comércio. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, eu escolhi ficar em Lisboa. E aí você pode estar se perguntando, mas é muito mais caro. Quanto mais caro? É sobre isso que a gente vai falar agora. A minha moradia, a minha casa, o meu apartamento, eu pago 900 euros por mês. Diferente do Brasil, quando você paga um aluguel, não está incluído a água ou gás. Isso não está incluído no condomínio. Você tem que pagar tudo à parte. Então eu pago o aluguel, pago a água, pago o gás, pago a eletricidade. Tudo isso é separado e tudo isso vai contabilizar no seu custo de vida. Pois bem, escolhi um apartamento até bacana, 90 metros quadrados, tem tudo que eu preciso, tem 2 quartos, enfim. Esse apartamento, por ser maior, pelo prédio ser novo, ter elevador, é um pouco mais caro, realmente. 900 euros é bem caro, é acima da média do que as pessoas costumam pagar. Tem amigos meus que pagam mais barato, mas o prédio não tem a mesma estrutura. Geralmente aqui é mais comum ter apartamentos ou prédios com 4 andares. E aí as pessoas vão de escada mesmo, não é comum ter elevador. No meu, tem. E aí quando você vai fazendo essas escolhas, tende ou aumentar o preço do aluguel ou diminuir. Como meu apartamento é novinho, estava todo pintado, todo pronto para morar, realmente ele estava um pouco mais caro. Mas aí é sua escolha. Se você quiser morar um pouco mais barato, aí você vai se afastando de Lisboa. Por exemplo, eu moro aqui em Odivelas, eu moro mais ou menos a 12 quilômetros do centro de Lisboa. É perto, dá para ir correndo, se você preferir. Mas aí se você for se afastando mais de Lisboa, tem amigo meu que mora um pouco mais afastado e paga 600 euros num apartamento de 1 quarto. Então, é mais um detalhe que você precisa estar atento. Se você vai morar em um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, o que é um apartamento que tem elevador no prédio, se seja novo ou não. Tudo isso vai aumentar ou não o preço final do seu aluguel. E ainda dentro do assunto moradia, eu também vou colocar a energia, o gás e a eletricidade. Como eu não sei esses valores todos de cabeça, eu trouxe o meu caderninho para que eu fale os valores bem corretos para você, certo? Pois bem, vamos lá. Aluguel, eu já disse, 900 euros. Energia e gás, 80 euros. Água, 30 euros. Internet, TV e celular, eu pago 89 euros. Aí você pode estar dizendo, pode até estar me julgando, mas Val, é muito caro isso, está acima do que as pessoas normalmente escolhem. Veja, não tem certo nem errado, tem escolhas. Um exemplo, a internet, a TV e o celular, 89 euros. Para 2 pessoas, pode ser caro, mas a minha internet, por exemplo, é ilimitada. Qualquer lugar que eu vou, fora de casa, com o meu celular, eu posso usar a internet sempre, sem ficar regulando se eu vou usar ou não. Tem amigos meus, colegas meus, não critico, assim, cada um escolhe sua vida, super tranquilo, todo mundo é livre. Tem amigos meus que pagam a internet, né, para o celular um pouco mais barata, mas não podem usar o 3G ou 4G sempre que querem, porque tem um limite de dados. E aí isso é muito chato. Ao meu ver, é muito chato. Eu quero usar a internet sempre, eu quero compartilhar tudo, tirar foto, enfim. Não rola. Então, como você quer esse plano ilimitado, fica um pouco mais caro. Como você quer um pouco mais de conforto, fica um pouco mais caro. Tudo isso vai mudar o seu custo de vida, mas esse é o meu custo de vida, certo? Agora vamos falar sobre alimentação. Esse é um ponto que leva um pedaço gigante do salário das famílias. Só que aqui a gente não tem uma inflação que oscila tanto como no Brasil. Eu fui pesquisar, sabe por quê? Momento descoberta. Sabe por que nós, brasileiros, costumamos fazer feira de mês? Algumas pessoas costumam. Porque antigamente, como a inflação oscilava muito e os produtos eram sempre remarcados no supermercado, as pessoas faziam logo uma feira grande para segurar o preço daqueles produtos.
Aí você ia lá, comprava tudo de uma única vez e não precisava se preocupar, pelo menos ao longo daquele período, com as altas e baixas dos preços. É por isso que nós, brasileiros, costumamos fazer feira de mês. Mas isso não é a realidade de outras pessoas do mundo. As pessoas costumam comprar por semana, quinzenalmente, enfim. Voltando agora, saindo dessa parte de descoberta sobre a feira, geralmente eu costumo separar 300 euros para a minha alimentação. 300 euros para o supermercado. Fruta, mantimentos, carne, produto de limpeza. 300 euros por mês para 2 pessoas. Aí você pode estar se perguntando, também é caro, eu posso economizar. Fica à vontade, esse é só o custo que geralmente eu separo, até porque a gente costuma ficar indo no supermercado para comprar ovo, comprar carne, enfim. Esse é o valor que com a alimentação eu costumo gastar todos os meses. Outro ponto, a gente precisa falar sobre transporte. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente fez aquele ticketzinho que dá direito, você pagando 40 euros, você pode rodar por toda a região metropolitana de Lisboa. Então você paga 40 euros e pode andar no mês. Então todos os meses você vai lá e carrega 40 euros. E aí você pode andar quantas vezes você quiser. Então a gente fez isso por 2 meses, depois a gente viu que não fazia sentido, por causa do home office. Como a gente trabalha de casa, eu e meu esposo, a gente não estava usando muito transporte público. Às vezes a gente saía no final de semana, mas não compensava gastar 80 euros, porque eram 2 cartões. Aqui em casa é tudo dobrado. Quando é para um, é para outro também. Então tem que ficar muito atento. Como a gente estava gastando 80 euros com 2 cartões e não estávamos utilizando, não estávamos saindo de casa a nível de usar transporte público, a gente preferiu não gastar mais esses 80 euros, 40 com cada cartãozinho, e a gente vai usando a demanda que a gente vai precisando. Por exemplo, a gente vai para Lisboa, para o centro de Lisboa no final de semana, então a gente vai lá e recarrega. Essas recarregagens únicas, né, que você bota pelo menos um uso de um ticket, é mais ou menos uns 50 euros. Então, se você quiser ida e volta, é 3 euros. E aí você escolhe quantas vezes você vai utilizar o transporte público e aí você paga a quantidade de uso de forma separada. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente vai pagando à medida que a gente vai usando. Já falei de moradia, já falei de alimentação e falei de transporte. Chegou a hora da gente falar de saúde. Esse é um dos pontos que as pessoas perguntam muito. Mas como é a saúde pública em Portugal? É privada. Aqui não existe o SUS. Então, assim, se você for para um hospital público, você vai ter que pagar um valor pequeno, mas vai pagar. Geralmente, uma consulta simples é 7 euros e uma consulta mais de urgência, emergência, é um pouco mais caro, 13 euros, 18 euros, a depender ali do contexto. Então, por mais que você tenha um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde da empresa, meu esposo também, mas a gente vai lá e paga também, é como se fosse uma coparticipação. Então eu pago 50% da consulta e meu esposo paga 50% também. Quando eu e meu esposo chegamos aqui em Portugal, eu tive um problema ali no meu dente e aí eu precisei buscar ajuda. A gente foi no dentista e ao chegar no dentista, a gente fez todo o tratamento, toda a consulta, no meu caso, né? E aí, ao término da consulta, eu tive que pagar. Como a empresa ela paga algo que chama a coparticipação, isso tem no Brasil também, aqui eu tive que pagar 50% da consulta. Então, eu lembro, pelo menos assim, eu recordo, eu paguei 170 euros para ser atendida por um dentista e a empresa pagou o restante. Ou seja, se eu não tivesse um plano de saúde que pagasse pelo menos 50%, eu teria que pagar mais de 370 euros. Isso aí faz a diferença quando você não se planeja financeiramente. O próximo ponto é lazer. Algumas pessoas às vezes relegam essa despesa nas suas finanças e não pode, porque o lazer é o que faz com que a gente tenha energia para aguentar o dia a dia de trabalho, é onde a gente desopila, a gente brinca, a gente relaxa. Então esse valor é muito importante. Para o lazer, eu geralmente separo ali 500 euros. 500 euros para o mês inteiro, para 2 pessoas, incluindo restaurante, sai para comer, tomar um vinho, faz um passeio no parque, vai conhecer cidades próximas onde tem passeio em castelo, tudo isso você paga geralmente. E aí eu separo esses 500 euros para essas despesas. Além de falar sobre tudo isso, tem um quesito também muito importante que fica dentro da caixinha da saúde, que é academia. Para mim poderia ser até encaixado como lazer, afinal
treinar é um lazer para mim, mas meu esposo certamente vai discordar. Então, a gente coloca a academia dentro da caixinha da saúde. E a academia a gente gasta aqui 56 euros por mês, eu e meu esposo. Tudo que eu estou falando aqui é sempre pensando duas pessoas. Esse é o custo para duas pessoas de todos os valores que eu estou falando. Então, vamos agora contabilizar tudo. Eu anotei para a gente fazer novamente esse cálculo para que fique fácil para você saber como é que está o custo de vida, pelo menos da minha família, eu e meu esposo. Aluguel, 900 euros. Energia e gás, 80 euros. Água, 30 euros. Internet, TV e celular, 89 euros. Alimentação, 300 euros. Lazer, 500 euros. Transporte, como a gente vai pagando pelo que usa, eu coloco mais ou menos 70 euros ali para que a gente vá utilizando ao longo do mês, mas se passar não tem problema. Mas eu sei que pelo menos 70 euros a gente costuma utilizar passeando aos finais de semana, enfim. E entra aí também a academia de 56 euros. Se a gente somar todos esses itens, a gente não utiliza cartão de crédito. Aqui em Portugal a gente está tentando utilizar apenas o débito. A gente não tem nenhuma compra parcelada, justamente para que a gente não tenha essa dependência e esse gasto a mais. Então, se a gente somar todas as despesas que eu falei com você aqui nesse vídeo, a gente chega a um valor de 2.025 euros. Esse é o valor do custo de vida meu e do meu esposo, duas pessoas. E aí você pode estar se perguntando, mas será que esses gastos realmente são necessários? Depende. Depende das suas escolhas, depende do que é prioritário para você, depende do seu contexto. Cada um sabe o que quer da vida. O que é importante para mim pode não ser importante para você. Se, por exemplo, eu gasto 56 euros com academia, isso pode ser um gasto absurdo para você e aí você pode não querer fazer. Tudo bem. Se eu gasto ou se eu separo 500 euros para diversão e lazer, para você pode ser muito e aí você coloca esse dinheiro em outra parte do seu custo de vida. Não tem nenhum problema. O que tem que ficar claro aqui é que você tem que estar atento a essas despesas, você tem que pesquisar essas despesas. É por isso que eu reforço. Eu vou deixar aqui o link da matéria da Eurodicas, que tem um apurado aí mais recente em relação ao custo de vida. Para que você olhe, se você for para Porto, quanto é que é o custo de vida em Porto? Se eu for ficar aqui em Lisboa, quanto que é o custo de vida em Lisboa? E é muito importante você ter em mente que o custo de vida vai mudar de acordo com a quantidade de pessoas que compõem a sua família. Se você está vindo sozinho, vai ser um preço. Se você está vindo com duas pessoas, é um preço. E se você está vindo com filho, é outro preço. Se você quer morar perto de Lisboa, é um valor. Se você quer morar longe de Lisboa, é outro valor. E tudo isso vai influenciar no seu custo de vida. Então, os valores que eu compartilhei aqui com você é só para que você tenha em mente quanto é o meu custo de vida, já que essa é uma dúvida que muitas pessoas perguntam, é algo que as pessoas se preocupam muito, mas no sentido de saber se elas podem vir para cá ou não, com pouco dinheiro ou não. Dentro disso, você pode se organizar e refletir se o seu custo de vida vai fazer sentido aqui em Portugal, porque é do seu custo de vida que vai sair também a ideia do seu salário. E esse é um vídeo que a gente vai falar na próxima semana. Como é que você pode, diante do seu custo de vida, fazer uma proposta, uma contraproposta para as empresas que estão tentando te contratar para trazer aqui para Portugal e quanto é que deve ser o seu salário. Diante disso, essas informações que eu passei aqui vão te dar insights, insumo, para que você pesquise um pouco mais. Vai no Google, faz o dever de casa, pesquisa e aí você vai poder até olhar para esses valores e saber se o salário que estão te oferecendo naquela proposta de emprego que parece ser maravilhosa, realmente é uma boa proposta ou se é uma cilada. Aí tu foge, parceiro, não vai vir para cá ganhando pouco e tendo custo de vida alto. Reflete, vê se realmente faz sentido. Muito obrigada por estar comigo hoje, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A ideia realmente foi compartilhar um pouquinho do meu custo de vida para que você tenha ideia de quanto é que você vai gastar, quais são os principais pontos para ficar atento em relação a dinheiro. Antes de ir embora, deixa seu like, se não se inscreveu ainda, se inscreve, parceiro. Me ajuda, parceira, me ajuda. Só 1.000 inscritos ainda esse ano. Conto com você. Te vejo no próximo domingo. Tchau!